Shalom. Depois de 26 anos servindo a Deus, só tem duas coisas que eu posso te dizer com 100% de certeza. 1. Deus existe. 2. Eu não sou ele. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles chuva para mim de todo o coração. Shalom, mais uma vez. Aquela frase que eu falei no início vem de um filme de 1993 chamado Rudy. E ali ele tinha um padre católico falando com esse personagem, Rudy, que é baseado numa história verídica, uma história verdadeira, de um jogador de futebol americano que queria jogar para o time de Notre Dame, mas ele era pequeno, né? Ele era baixinho e pequeno. Então, esse filme, quando ele foi falar com o padre falou essas frases para ele, né? Que só tem duas coisas que ele podia falar com 100% de certeza, que Deus existe e que ele não era Deus. E eu achei essa frase genial, eu sempre uso, porque mesmo, não sei se é baseado no filme, o filme é evangélico de certa forma, a história verídica de uma pessoa que acreditava e servia a Yeshua, mas eu acho uma das coisas mais genial, porque é uma grande verdade, né? Por mais que a gente conheça Elohim, por mais que a gente sirva Yeshua, ele está sempre fazendo algo diferente na nossa vida, de uma maneira diferente. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque agora eu estou fazendo a porção da semana do Shabat. Mas hoje é segunda-feira. É segunda-feira. Eu fiz o estudo, gravei ele na sexta-feira, como eu sempre faço, para sair no Shabat. E alguma coisa corrompeu o vídeo. Eu fiquei até 4 horas da manhã e não saiu o estudo no Shabat. Aí eu falei, então eu faço no Shabat, no dia, eu vou fazer o estudo. Não deu certo. Deus tinha outros planos, né? E eu tive um Shabat maravilhoso. Eu tive um Shabat maravilhoso na presença do Senhor. Ele fez algo totalmente diferente na minha vida, né? E eu passei o Shabat no telefone com pessoas queridas, pessoas amadas, né? E Deus usou essa pessoa para falar comigo e me usou para falar com ela. E foi maravilhoso, mas foi totalmente diferente do que eu esperava. Aí eu falei, então eu faço no domingo. No domingo eu passei mal, eu não tive um mal-estar, eu passei mal o dia inteiro. Então eu cheguei a essa conclusão. Eu vou fazer quando o Senhor quiser que eu faça. Então eu ia falar Shabbat Shalom, mas eu não posso porque o Shabbat já passou. Mas esse estudo é o estudo de Shabbat, tá? Então é a porção em hebraico, como eu disse, né? Que é Parashat HaShavuot, a porção semanal, na semana número 41. Então vamos fazer assim mesmo, para as pessoas que estiverem escutando essa gravação em um outro dia. E eu peço perdão às pessoas que talvez quisessem fazer esse estudo no Shabat, que não deu certo, tá? E Deus sabe todas as coisas. Ele faz diferente, como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Eu fui abençoado da mesma forma, talvez até mais. E outra coisa, viu? A primeira vez que eu gravei o estudo e deu errado, durante esse final de semana, Deus falou várias coisas ao meu coração através de tudo que aconteceu. E, na verdade, o estudo mudou um pouco. Então, Deus, não era a mensagem que Deus queria dar naquele primeiro estudo e vai ser nessa. Então, vamos lá. Porção semanal, semana número 41, que a palavra é Pinhas, em hebraico, que se escreve desta forma, lendo da direita para a esquerda, né? E também, dependendo das vogais, dos sons das vogais, pode ser outra maneira de pronunciar. E esse estudo é baseado em Números 25, versículo 10, a Números 30, versículo 1. Tá? E a história de um personagem bíblico.
Então, como eu disse, ali como está escrito na tela agora, não é Pinhas que a gente lê, mas Fineas, né? É o nome do chefe da guarda do santuário, Finéias, em português, Finéias, que está em Números 25, a história dele. E ele é conhecido como aquele guarda sacerdocial que matou aquelas duas pessoas que estavam profanando o templo, né? Então, o nome dele é baseado em duas palavras hebraicas. Não existe uma palavra só que é o nome dele, Finéias. É feito de duas palavras, né? A primeira palavra, que está em cor de rosa, é pi. É o P ou pi, né? Em hebraico. E quer dizer boca, em hebraico. É uma letra, na verdade, que também significa boca. Como eu falei, né? As letras em hebraico, muitas das vezes, tem também um nome, tem também uma letra, né? Por exemplo, Dalet, que é a letra D, quer dizer porta, né? O Aleph, que é a letra A, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, quer dizer boi. Então, as palavras têm também, as letras têm os seus nomes. Então, o P, que é essa letra que parece um G virado ao contrário, né? Ela quer dizer boca. E a outra palavra, que é nefesh. Nefesh é a alma, desculpa. Nahash, desculpa. Nahash. Nahash quer dizer serpente. É essa palavra que estava lá com aquele ser que veio e enganou Eva, Nahash, que foi traduzido como serpente. Mas não quer dizer somente serpente, quer dizer um ser resplandecente, ou seja, um ser que brilha, um ser iluminado. Né? Então a gente sabe que o nosso inimigo, o Hassatan, que quer dizer o inimigo, ele é um ser iluminado. Inclusive, um dos títulos dele, que é Lúcifer, quer dizer iluminado, ou aquele que leva a luz, carrega a luz. Então, Nahash quer dizer serpente ou um ser iluminado. Só que duas palavras juntas não necessariamente traduz ou quer dizer o que elas são individualmente, né? Um exemplo que eu posso até dar em português, por exemplo, a palavra ministério. Quando a gente pensa na palavra ministério, a gente sabe exatamente o que quer dizer um ministério. É uma obra ou algo que está sendo feito a favor de outras coisas, né? Um ministério é um conjunto de pessoas que estão fazendo uma obra, é um ministério, é até difícil de explicar, mas todo mundo sabe o que quer dizer ministério. Só que se a gente fosse separar as duas palavras, mini quer dizer coisa pequena ou menor, ou uma versão menor de algo, é mini. E estéreo pode ser traduzido como um rádio. Então, a palavra ministério não quer dizer um rádio pequeno. A gente entende isso. A gente sabe que ministério são duas palavras, mas juntas significa outra coisa totalmente diferente. O nome de Finéias, se fosse traduzido para português, ele quer dizer boca de latão. É interessante porque latão, né, é algo que reflete, né? Naquela época, as pessoas mais pobres usavam latão até como espelho, então reflete algo. Então o nome dele reflete nas atitudes e nas ações que ele toma, que o que ele estava fazendo é refletindo o pecado, né? Julgando, uma forma de julgar. E é exatamente o que ele fez. Ele julgou aquelas pessoas que estavam profanando o templo. Então, o nome dele quer dizer boca de latão, ou seja, a palavra que julga e que mostra às pessoas a sua posição diante de Deus. Assim como a palavra de Deus também é usado para a gente refletir e ver se a gente está bem ou não com Deus, assim também é Finéias, a boca de latão, tá? Principalmente nessa porção, a gente vai ver isso. Ele era filho de Eleazar, que quer dizer Deus ajudou. Então, o pai dele, o nome dele chama Deus ajudou. Às vezes a gente age e Deus ajuda, né? Deus ajudou. E ele era um dos sumos sacerdotes,
e filho de Arão. Então, Finéias era neto de Arão. Tá? E ele é o mais conhecido, a coisa que ele fez que o leva a ser conhecido é quando ele matou o israelita e a moabita que estavam profanando o templo. Não era algo assim muito... não foi um ato pequeno, algo assim indiscreto que aconteceu. Esses dois, esse moabita e esse israelita e essa moabita, eles estavam fazendo atos sexuais na frente das pessoas, em público, diante do altar, diante do templo, em frente ao templo, o santuário de Deus. Então não era algo assim, que ele reagiu de uma forma inadequada. O que ele fez foi justificado com a ação, com as coisas que ele viu esse casal fazendo, né? A gente tem que lembrar que na época prostituição nos templos era algo comum quando eles adoravam os deuses falsos, principalmente os moabitas. Eles tinham prostitutas nos templos, porque uma das formas deles adorarem os deuses falsos deles era em ato sexual, orgias e bebedices e coisas que são profanas para Deus, né? Então, eles estavam fazendo algo que para eles era normal. A moabita enganou, né, aquele israelita para fazer algo da mesma forma que eles adoravam os deuses falsos. Isso causou ira em Elohim, causou ira no nosso Adonai, no Altíssimo, que queria destruir todo o povo que estava idolatrando. Então, a gente vai entender melhor o porquê que ele agiu, como ele agiu, e nós vamos aprender uma palavra que vai nos dar uma lição muito, muito boa que a gente pode aplicar nos nossos dias hoje, tá? Então ele era conhecido pelo seu zelo pelas coisas santas de Elohim. É isso que, quando as pessoas falam de Finéias, que conhecem a Bíblia, é isso que eles pensam, o zelo deles com as coisas santas de Elohim. Aqui nós vamos ver uma referência chave e bíblica desse estudo, dessa porção, em Números 25, versículo 11. Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Então a gente vê em um versículo a palavra zelo aparece 3 vezes, e é o tema desta semana, o tema da porção dessa semana, né? Pelo menos que Deus colocou em meu coração, né? Que o Senhor ministrou no meu coração, falar sobre zelo, Claro que a gente pode ler essa porção, que são vários capítulos, e tirar dali várias coisas. Mas o que Deus colocou para mim falar nessa semana é sobre esta palavra, zelo. Então, vou falar sobre 3 coisas ligadas nesse tema, no tema da porção. A palavra zelo, ciúmes ou inveja. Nós vamos ver o que eu quero dizer com isso. Será que é zelo? Será que é ciúmes? Ou será que é inveja? Vou falar sobre ciúmes no relacionamento matrimonial. E vou falar sobre paz através da violência, através de violência. Parece que são 2 coisas opostas, mas nós vamos aprender que a paz vem através da violência. Então, vamos começar com esse mesmo versículo-chave, e eu coloquei em hebraico para a gente ver essa palavra que eu vou usar, uma palavra em hebraico-chave que vai nos ajudar neste estudo, a aprender mais de Deus, tá? Então, você vê ali o nome em cor de rosa, Finéias, que eu acabei de mostrar para vocês, começando o versículo, mas aí em verde eu coloquei as palavras que foram traduzidas como zelo. Em hebraico quer dizer Caná, você pronuncia Caná, né? Que é o Kuf, o Nun e o Aleph.
E você vê ali nas 3 versões, essa palavra no meio da palavra, né? Tem a parte na frente e atrás da palavra, que às vezes quer dizer em, ou então meu zelo, mas é a mesma palavra ali que você vê zelo nas 3 versões. Então, zelo, ciúmes ou inveja vai ser o primeiro tema dessa porção. A palavra é caná, que nós acabamos de ver, caná em hebraico. Então, para a gente entender melhor o que significa esse verbo, porque é um verbo, caná, e se ele pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, positivo ou negativo, nós vamos ter que entender algumas coisas no ponto de vista humano. Por que eu digo no ponto de vista humano? Porque no ponto de vista de Deus, tudo é positivo. Se Deus falar que ele tem caná, tanto traduzido como ciúmes ou traduzido como zelo, é automaticamente positivo. Ele só usa as coisas da forma positiva. Então, por isso que eu falei no ponto de vista humano. Eu quero saber, na minha vida, na sua vida, se essa palavra Canaã quer dizer zelo, que é bom, ciúmes, que também você vai ver que é bom, dependendo da circunstância, do contexto, ou se é negativo, que é traduzido como inveja, mas é a mesma palavra. Muito interessante. Mais uma vez, a gente só vê isso no hebraico, a gente não vê isso nas traduções, porque já foi traduzido. Então, eu coloquei ali de cores diferentes, porque a gente vai usar essas cores como referência para explicar tudo isso, né? Então, essa ação, o caná, ele sempre tem uma causa, uma origem, sempre tem alguma coisa que causa você ter o caná. Sempre tem um sentimento que vai causar uma reação. Então você vê algo, você vai sentir algo, aquilo vai te fazer sentir algo. E aquele sentimento vai fazer você reagir e ter esse verbo caná. Sempre tem uma motivação. Então, fora de você ter aquele sentimento, qual que é a sua motivação? Por que você está tendo o caná? Por que você está querendo fazer o caná? Vai sempre te levar a fazer algo e a maioria das vezes é algo que não é direcionado diretamente de Elohim. Então você vai ver algo, vai te causar um sentimento, você vai ter uma motivação para agir e você vai agir. Em maioria das vezes você vai agir não porque Elohim te disse para fazer algo ou para agir. É algo que você vai agir de você mesmo. E sempre requer uma busca ou um resultado. Você está fazendo aquilo para ter um resultado, para ver algo acontecer. Então, estas 5 coisas é que vai nos ajudar a entender se o caná que você está fazendo é bom ou ruim, é positivo ou negativo. Então, como eu acabei de dizer, a palavra caná pode ser traduzida de 3 formas: zelo, ciúmes ou inveja. Na sua forma negativa, quase sempre quer dizer inveja. Inveja é sempre negativo. Você não pode ter inveja e ser algo bom. E às vezes é traduzido como outras formas também e continua sendo negativo, porque não é somente a forma que você traduz a palavra. Nós vamos ver um exemplo de um zelo, mas que o zelo foi usado de uma forma negativa. Então aí eu coloquei alguns exemplos, né? A Raquel, por exemplo, ela teve inveja da sua irmã, porque a sua irmã teve vários filhos com Jacó e ela não tinha filhos. Então ela sentiu inveja da sua irmã. Os irmãos de José, a mesma coisa. José teve aquele sonho, compartilhou com a família, os irmãos tiveram inveja ou ciúmes, dependendo da tradução, mas na minha opinião era inveja, tá? E Elias, ele teve zelo pela palavra e ele fez uma ação, mas nos estudos que eu fiz e no que eu meditei nessa semana, o zelo de Elias, acredite ou não, foi algo negativo e nós vamos ver o porquê.
E na forma positiva, né? Pode significar zelo ou ciúmes na forma positiva. Aqui estão alguns exemplos. Quando o marido tem ciúmes da sua esposa, é considerado positivo, porque ciúmes no lar, né? no relacionamento matrimonial, isso quer dizer que você ama aquela pessoa, que você quer que aquela pessoa seja exclusiva para você. Inclusive, na própria lei, aí, em Números 5, Números capítulo 5, fala sobre uma provisão para o marido que estiver com ciúmes da esposa e achando que ela está cometendo adultério. Existe até um ritual que Deus permite o homem fazer se ele tiver suspeito, só suspeito, com ciúmes da sua esposa, para ver se ela está sendo fiel ou não. O zelo de Moisés, quando ele quebrou as tábuas, o Ketuba de Deus, quando ele quebrou as palavras, né, onde Deus escreveu o seu Ketuba, escreveu as palavras, que a gente chama de 10 mandamentos. Este zelo foi um zelo positivo. E o zelo de Jesus no templo, quando ele viu que o templo estava sendo usado como um mercado, né, e ele derrubou a mesa, o dinheiro e soltou os animais. Esse zelo foi positivo. E por último, nós vamos falar sobre o zelo de Finéias. Afinal de contas, essa porção é sobre ele. Então a gente vai examinar o zelo de Finéias matando 2 pessoas. E como que foi, mesmo que ele matou, que parece nos nossos olhos algo negativo, foi um zelo positivo usado por Deus. A gente vai ver como Deus reagiu e por que esse zelo é um zelo positivo. Então eu deixei ali o que eu coloquei na tela anterior, só para a gente ter como referência as cores que eu usei, para a gente poder examinar um dessas histórias em contexto. Eu não vou examinar todas, porque senão fica o estudo muito longo. Então eu escolhi um para a gente examinar mais de perto, e você pode fazer a mesma coisa com os demais exemplos, tá? Então vamos lá. Coloquei o zelo de Moisés como um exemplo para a gente seguir. Então ali eu coloquei nas cores o que representa cada uma dessas partes na palavra. Desculpa, dá licença. Quando eu falo demais, eu começo minha garganta a coçar. Estou tentando beber mais água para não ficar fazendo barulho da garganta coçando. Desculpa, gente. Então, ali está. E Êxodo 32, versículo 19. Ali está a ação ou a origem que causou o zelo. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças. Então, quando ele viu o povo idolatrando, quando ele viu o povo traindo Elohim, ele foi a causa e a origem do seu zelo. O sentimento que ele teve e que causa uma reação é que ele irou-se. Moisés ficou com raiva, justificado pelo que ele viu, né? A diferença entre raiva e ira, a ira é uma raiva justificada. Deus nunca tem raiva, Deus só tem ira. Por isso que quando fala que Deus está com ira, é porque ele está com uma raiva justificada. Ele tem razão para estar com raiva. Então é ira, tá? Essa é a diferença entre ira e raiva. Então Moisés irou-se, ele ficou com raiva justamente falando, estava justificado a raiva dele. E ele jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Então essa foi a reação dele. E a ação também, que não foi direcionada por Elohim. Elohim não mandou ele fazer isso. Ele fez, foi uma reação dele, pela ira dele. Então foi algo que ele fez pelo seu próprio zelo, né? E para a gente ver a motivação, o porquê que isso aconteceu, e porquê que ele se irou, e porquê que ele fez isso, a gente tem que ir um pouquinho antes. Quando Moisés ainda estava no monte, recebendo as palavras do Altíssimo e escrevendo, né? Quer dizer, o próprio Elohim estava escrevendo com o dedo dele, é o Ketuba.
Se você não sabe o que é Ketuba, tem um estudo que eu vou colocar aqui como para você ver depois, tá? É algo lindo que Deus, um paralelo lindo com a cultura israelita, hebraica que eles fazem até hoje, no Ketuba. Tá? Então você pode ver um outro estudo sobre isso. Então, quando ele estava lá em cima, recebendo o Ketuba de Deus, que é o Devarim, né, as palavras de Deus, que a gente chama de 10 mandamentos, disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixa-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Então, isso que motivou Moshe, a descer lá embaixo e lidar com o povo. A motivação dele foi essa. Foi poupar o povo da ira de Elohim. Ele sabia que Elohim ia destruir todo aquele povo e começar do zero. Mas o que Moisés fez? Ele intercedeu pelo povo. Então a motivação dele não era de julgar o povo, era de poupar o povo da ira de Elohim. Moisés, porém, suplicou a Adonai, ó o seu Deus, clamando: ó Adonai, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tirastes do Egito com grande poder e forte mão? É como se você tivesse um filho, né, e aquele casal, o pai e a mãe, né, e o pai fosse o mais nervoso, o que fica mais irado. Então, quando o filho faz algo de errado e ele quer ir lá castigar o filho, aí a mãe se coloca na frente do pai e fala: meu amor, você está muito nervoso, deixa eu ir falar com o nosso filho. Eu vou lidar com ele, nós vamos castigar ele, mas não fala com ele agora não, você está muito nervoso. Fica aqui que eu vou falar com ele e eu vou castigar o nosso filho de acordo. Não se preocupe, ele vai ser castigado e vai aprender a lição. Mas você não vai lá agora, fica aqui. Foi mais ou menos assim, né? E pode ser a mãe que é mais nervosa ou o pai que é mais nervoso, mas o outro cônjuge, normalmente, que já conhece a natureza de um ou do outro, tenta poupar o filho, né? Tenta poupar o filho da punição. Então eles fazem isso. Foi o que Moisés fez. Ele agiu como uma mãe para o povo. Ele falou: Elohim, você está certo. Você está certo de estar irado. Deixa eu ir lá lidar com o povo, por favor. E eu vou... Não destrua eles. Deixa eu ir lá lidar com o povo. Foi isso que ele fez. Então a motivação dele era de poupar o povo da ira de Elohim. Por isso que é um zelo positivo. É um zelo que estava tentando fazer o bem e poupar o povo. Então aqui eu fiz uma matriz falando dessas pessoas, né, da Bíblia, a história de cada um, o contexto de cada um, e ali eu coloquei em vermelho a causa, o verde o sentimento, a motivação de cada um, para a gente poder entender de como essa palavra, porque é a mesma palavra, se você olhar no hebraico, todas essas histórias no seu contexto e lendo no hebraico, tá a palavra Canaã, não está escrito lá nem, e aí pode ser traduzido como inveja, zelo ou ciúmes, tá? Então Raquel viu que não dava filhos a Jacó e a irmã dela dava, então ela teve inveja da sua irmã, foi traduzido como inveja e foi traduzido, na minha opinião, corretamente, de acordo com tudo isso que a gente acabou de falar. A motivação dela era competição pelo afeto do marido, né? Ela queria o afeto do marido, então ela estava com inveja da irmã porque ela não conseguia dar filhos a Jacó. Então a motivação dela não era uma motivação boa, era uma motivação pessoal, algo dela mesma. Não era uma boa motivação para outras pessoas, como de Moisés foi. Então a ação dela foi dar a serva dela para Jacó, deitar-se com ela para ter filhos por ela. E não é uma ação boa, né? A motivação dela foi boa, desejar ter filhos, mas não foi uma reação boa, porque causou
Deus queria dar filhos diretamente para ela, e ele pôde dar filhos para ela. Inclusive, ele deu, no futuro, ele deu filhos para ela. Né? Se ela tivesse tido paciência, tivesse buscado ao Senhor de uma forma correta, quem sabe Deus teria dado a ela até mais, né? Porque eu tenho certeza, eu creio que o plano de Elohim sempre foi que Jacó, que se tornou Israel, tivesse 12 filhos. Inclusive, ele teve 2 filhos e uma filha. Mas quem sabe se Raquel tivesse feito da forma correta, ela tivesse até mais filhos, né? Causou sofrimento a Bilá também, que era a mãe dos meninos, mas imagina, você dá luz a um filho só para entregar para sua serva, né? Para sua senhora. Então, não foi algo positivo. Então, a tradução é inveja mesmo, e é algo negativo, é um zelo ou uma inveja, né? Um caná negativo. Mesma coisa aconteceu com José e os seus irmãos. Quando José falou do seu sonho para sua família, os irmãos ficaram com... Ali na tradução que eu vi, estava escrito ciúmes, mas eu acho que eles ficaram foi com inveja, né? Porque, igual eu falei, ciúmes é mais entre um relacionamento amoroso entre duas pessoas, que você fica com ciúme das pessoas. Não sei se aplica muito bem aqui nesse contexto, mas foi traduzido como ciúmes. Na minha opinião, deve ser também inveja, tá? A motivação foi a mesma motivação de competição contra os outros irmãos, contra José, pelo afeto do pai dessa vez. Mas é a mesma motivação, uma motivação negativa, uma motivação egoísta, uma motivação pessoal, tá? E o que aconteceu? Eles venderam José, ou seja, a ação ou a reação foi negativa. Claro que Deus usou para glorificar o nome dele e usou para o bem, mas foi uma coisa negativa, e o resultado desejado é pior ainda, eles queriam vingança. Inclusive, se não fosse por Benjamim, se eu não me engano, o plano deles era matar José, era assassinar José. Então, a tradução do Caná aqui é inveja e é negativo também. Agora vamos falar sobre Elias, que teve zelo, né? Ele teve zelo, a causa foi a queixa do rei contra Israel por estar adorando outros deuses, ou seja, a mesma razão, a mesma causa, idolatria. O sentimento também dele foi ira e ressentimento. Ele estava tendo ressentimento contra o povo. E a motivação foi boa, guardar a palavra e a honra de Elohim. Então foi uma boa motivação. A ação dele foi causar uma seca em Israel. Mas o problema foi o resultado que ele queria. O que ele estava buscando daquilo. Ele não fez aquilo para poupar o povo. Ele fez aquilo para julgar, castigar o povo. O que aconteceu é que ele mesmo também sofreu durante esse período. A gente lê na história dele, no contexto dele, como ele sofreu com isso também. Então foi um zelo, na minha opinião, e de muitos. Eu posso estar errado e nem todo mundo está correto, como eu falei no começo do estudo, né? Eu não sou Deus. Mas o meu entendimento e o meu estudo dessa semana me levou a entender que esse zelo é um zelo negativo. E nós vamos estudar mais a profundo isso para a gente entender melhor, tá? Nós já falamos sobre Moisés, então não vou falar novamente. E então vamos para Jesus. A causa que causou o ato de Canaã de Jesus, de zelo, foi porque ele viu o templo sendo profanado pelos vendedores que estavam vendendo os sacrifícios na entrada do templo, no local que não devia estar. E aquilo causou ira em Yeshua. Yeshua foi e derrubou aquela mesa dos vendedores, expulsou eles do templo e soltou os animais que eles estavam vendendo. A motivação dele era para a santificação do templo. Ele sabia que aquele local era um lugar santo, um lugar especial, separado, consagrado para algo específico, não era para aquilo que eles estavam fazendo. E ele falou que não queria que eles fizessem que a casa do pai dele se virasse um mercado. Ou seja, existe local para fazer o que ele estava fazendo. Não é o que ele estava fazendo que estava errado. Existe local, é no mercado.
não em frente do templo, no lugar santo, né? E então é considerado um zelo positivo, como se Yeshua pudesse fazer algo negativo, né? Yeshua, como eu falei no começo, né? O que Deus faz é sempre positivo. Mas eu usei esse exemplo porque ali Yeshua estava agindo como um homem. Ele teve sentimentos humanos e ações humanas. Por isso que eu pus esse exemplo aqui. E o último, que eu escrevi errado na tela, mas agora é Finéias, tá? Então, a causa dele foi também idolatria. E pior ainda, né, foi algo que ele viu que deixou ele... ele nem acreditava o que ele estava vendo, porque o povo já estava tão longe, distante da vontade de Elohim, que eles estavam fazendo coisas terríveis que eles sabiam que Deus não aprovava. E estava tendo um ato sexual em frente do templo, como é o costume dos moabitas fazer. Eles fazem até dentro do templo. Desculpa. E então o sentimento dele não foi nem ira, foi simplesmente zelo. Ele, ali na palavra nem fala que ele ficou irado nem nada, ele simplesmente teve zelo mesmo pelo que estava acontecendo. Temos que lembrar que era o papel dele. Ele era um guarda do templo que ficava... Tinha um grupo de guardas que a gente até leu nas porções anteriores, que eles ficavam em volta do templo e era justamente para isso, para guardar o santuário de coisas profanas. Então ele estava simplesmente fazendo o papel dele, fazendo o trabalho e o dever dele quando ele fez o que ele fez. A motivação era para santificação do templo, manter o templo santificado. Ele viu algo que estava profanando o templo e ele agiu da forma correta. E ele matou Zinri e Salu, Zinri é o homem israelita e Salu era a mulher. E essas pessoas, eles não eram qualquer um. Se a gente lê no contexto com mais cuidado e estudar uns capítulos anteriores, ele era um líder, né? Então, é pior ainda, é como quando a gente vê um líder de uma igreja profanando ou ensinando as coisas de Deus incorretamente. Eles são julgados de uma forma mais rígida de que se fosse qualquer uma pessoa que acabou de se converter e está ainda aprendendo. Eles têm um nível mais elevado, então eles são também tratados dessa forma por Elohim, pelo Espírito, tá? E então ele puniu, o resultado desejado dele foi o mesmo de Moisés, que ele queria punir alguns para poupar muitos, né? A ira de Elohim se acendeu sobre o povo e ele ia destruir muitas pessoas, mas por aquele ato, a gente vê na própria palavra, nós vamos ver isso, que o ato de Finéias poupou muita gente de ser punido por Elohim. Então é um zelo positivo, provavelmente um dos exemplos melhores de um zelo positivo, né, na palavra de Elohim. Então, continuando esse tema, para a gente entender por que o Caná, zelo de Elias, é considerado negativo, vamos fazer uma análise mais profunda e comparar diretamente o zelo dele com o zelo de Finéias. Então vamos começar com o zelo de Finéias. A gente falou um pouquinho já de Elias. E mantendo aquela mesma, né, codificação, o vermelho é a causa, o amarelo é a ação dele, tá? Não teve, como eu falei, não teve um sentimento ali na palavra. Então vamos ver, Números 25, versículos 6 a 8, diz: um israelita, que é o Zinri, trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel que estavam chorando à entrada da tenda do encontro. Então aquelas pessoas estavam ali se consagrando e buscando a presença de Adonai, Elohim, e ele trouxe uma mulher midianita.
né? Se a gente ler no contexto e entender a cultura daquele povo, a gente vai entender o que eles estavam exatamente fazendo. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, ou seja, ele já era um guarda, ele estava armado, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Então aquele povo estava ali chorando e clamando, porque estava tendo uma praga sobre os israelitas, porque eles estavam adorando os deuses dos midianitas, como a gente leu na porção da semana passada. Então eles estavam buscando se consagrar a Deus para livrar desta praga. Mas foi somente quando Finéias agiu com zelo agiu com zelo para proteger as coisas santas de Deus que cessou a praga. Agora, para a gente ver a motivação, a gente tem aqui um pouquinho antes, no versículo 3. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal-peor e a ira de Adonai acendeu-se contra Israel. Então, como eu falei, a motivação de Finéias era de cessar, de poupar o povo da ira de Adonai, da ira do Elohim, do Altíssimo. Mesma coisa que Moisés. Então, o que ele esperava de tudo isso? Qual que era o resultado que ele esperava? Né? E é a mesma, como eu falei, é a mesma de Moisés. Isso aqui foi o Senhor Adonai falando. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Então, o resultado desejado, que ele desejava e conseguiu atingir, foi a mesma que Yeshua fez na cruz, propiciação pelos israelitas. Ou seja, pela morte daqueles dois, ele poupou todo o povo da ira, né? E daquela praga. Agora vamos ver o Elias mais de perto. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira de Elohim, o Deus de Israel. Não, a ira de Adonai, o Elohim de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então o ato, mais uma vez, é a mesma causa, o mesmo ato, idolatria, mesma causa. E a ira de Adonai contra os israelitas. Então a mesma causa, os dois, por enquanto, está igual, está certinho. Aí a ação ou reação de Elias foi: ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome de Adonai, o Elohim de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então a ação dele foi julgar uma maldição, né? Julgar uma maldição sobre a terra onde eles estavam, dizendo que não haveria mais chuva, causou uma seca, que não haveria chuva enquanto ele não falasse que ia haver uma chuva. E Deus honrou, Elohim honrou a palavra do profeta dele, honrou o que ele disse e fez acontecer. Só que a motivação de Elias, vamos ver. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra de Adonai veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso por Adonai, Elohim dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Infelizmente, a motivação de Elias
era algo mais pessoal. Ele queria que Elohim honrasse a ele, a palavra dele, e não era para livrar o povo da ira de Deus. Ou seja, ele fez tudo certo, mas a motivação dele não estava, era egoísta, era mais para ele e não pelo povo. Moisés, a motivação dele era poupar o povo da ira. Finéias, a motivação dele era poupar o povo da ira. Elias, a motivação dele era castigar o povo porque eles estavam fazendo essas coisas. Continua ainda, talvez uma motivação boa, mas não é o que Deus deseja. O próprio Elohim ele não deseja castigar o povo. Ele mesmo disse, eu prefiro obediência do que sacrifício. Elohim quer obediência, ele não quer julgar as pessoas, ele não quer sacrifício. Ele quer obediência. E o que aconteceu? No final da história dele, o que aconteceu? O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Então, no final da história, ele foi aposentado, né, por Deus. Deus falou com ele, então tá, parece que você não tem muito mais o que dar. Então agora está na hora de você passar a assunção para Eliseu e acabar a sua carreira. Então, olha só o resultado que Finéias teve. Ele recebeu uma aliança de paz, recebeu uma promessa linda de Elohim, que os descendentes dele seriam sacerdotes perpétuos, e porque ele foi zeloso. Mas o resultado que Deus deu para Elias foi falar com ele, você vai aposentar, que acabou a sua carreira. Você já deu tudo que tinha que dar. Então a gente vê que, por isso que eu digo que o zelo de Elias acabou sendo algo negativo. Ele teve talvez uma boa motivação, teve uma boa ação, teve um desejo de fazer o correto, mas eu acho que no final da história ele acabou fazendo algo que era mais para ele mesmo. E é isso que a gente deve entender quando a gente tem que fazer o nosso caná, quando a gente quer ser zeloso por Elohim. Vou te dar uns exemplos práticos, tá? A gente muitas vezes julga as pessoas ou joga o pecado das pessoas na cara das pessoas para a gente se sentir melhor e se sentir mais próximo de Elohim, né? E se sentir numa posição melhor. É uma motivação errada por esse zelo. Se você tem esse tipo de zelo, não é o tipo de zelo que Elohim quer. Se você fala com as pessoas com amor, para ajudar aquelas pessoas a se aproximarem mais de Deus, aproximarem mais do Altíssimo, e para que aquelas pessoas não sofram uma perdição eterna, não vão para o inferno, não sofram o julgamento ou a ira de Elohim, o seu zelo é um zelo muito bom. É um zelo que Deus busca nas pessoas. Mas se você julgar as pessoas e falar que elas estão fazendo algo errado, para punir as pessoas ou para se sentir melhor, numa posição melhor, o seu zelo não é bom. Pode até ser zelo, e pode ser zelo pela palavra, pode ser zelo por Elohim, mas ele não precisa de ninguém para defender ele, não. Ele é Deus, gente. Ele é o Todo-Poderoso, ele sabe se defender, né? Se a nossa motivação é essa, nem sempre é boa. Não estou falando que nunca é, nem sempre é boa. A maioria das vezes, se a gente falar com as pessoas para poupar ela da ira de Elohim, como Moshe fez, Moisés, como Finéias fez, e como muitos fizeram, isso é um bom zelo. A gente deve continuar fazendo isso. Mas se a gente está fazendo simplesmente para aparecer, ou para se sentir mais próximo de Deus ou melhor do que os outros, não é um bom zelo, tá? Pode até ser zelo, mas não é um bom zelo. Na minha opinião, e pelo que eu entendi das Escrituras, tá? Então aqui, outra coisa interessante que eu achei nessas duas histórias que
Deus colocou em meu coração para fazer essa comparação, tem o personagem Zimri. Interessante isso. E são coisas assim que só a palavra de Elohim, só a palavra de Deus mesmo, né? Zimri quer dizer a minha canção. E nas duas histórias ele foi o princípio da bagunça, o princípio do problema que causou esses dois zelos nos profetas e nos sacerdotes. Mas Zimri quer dizer a minha canção em hebraico. Eles estavam andando de acordo com a sua própria canção, né? Em inglês fala, eles estavam andando walking on their own beat, né? Andando na maneira que eles achavam que é o melhor, que é o correto. Então achei muito interessante que todos os dois têm esse mesmo nome, não é o mesmo personagem, são duas pessoas diferentes, mas é o mesmo nome. Eu achei muito legal isso. Ok, vamos falar um pouquinho, muito breve, sobre ciúmes no relacionamento matrimonial, porque é a mesma palavra, Canaã, é interessante, mas no relacionamento matrimonial é algo positivo que a gente vai ver, a não ser que seja excessivo. Se for aquele tipo de ciúmes que o cônjuge não pode fazer nada, ou que não pode fazer nada sozinho, aí já não é nem Canaã, é possessão. Você está sendo possessivo. Ciúmes não é possessão, tá? É diferente. Então, ciúmes é algo necessário em um relacionamento com amor. Se você ama alguém, você tem que ter ciúmes daquela pessoa. Se você não tem ciúmes, você não ama, tá? O próprio Elohim tem ciúmes do seu povo. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Adonai, teu Elohim, sou Elohim zeloso ou ciumento em algumas traduções, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso, gente, é parte das palavras, do Ketuba, dos 10 mandamentos, né? Devarim, das palavras que Deus pronunciou quando estava no Monte Sinai. Êxodo 20, versículos 5 e 6. Então é tão importante para ele que está nesse Ketuba, né? Nesse contrato de amor que ele fez. O amor matrimonial é exclusivo e por isso deve ser guardado. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 16. Né? E também em Cantares de Salomão fala, né, que a gente tem que expulsar as raposinhas do nosso jardim. Né? O jardim está representando o seu lar, o seu relacionamento matrimonial, e as raposinhas são aquelas coisas que entram para roubar do seu relacionamento, para tirar do seu relacionamento. A gente tem que expulsar. Então a gente tem que ter ciúmes da nossa esposa, ciúmes do nosso esposo, do nosso cônjuge, se a gente realmente ama eles. Mas igual eu falei, não é um ciúme excessivo, porque aí já não é mais ciúmes, tá? Aí você está sendo possessivo, você está querendo controlar a outra pessoa. Não, isso não é ciúmes. E a provisão existe, igual eu falei, existe uma provisão na lei para suspeita de adultério. Não precisa nem de estar adulterando, é suspeita. Se o marido tiver com ciúmes, ele pode fazer esse ritual para ver se a esposa está traindo. E eu não falo ali o oposto, né? Mas eu sei que tudo de Deus é perfeito e é justo. Então, imagino que a esposa também poderia fazer o mesmo. Mas ali é uma figura, porque nós somos a esposa, né? Israel é a esposa, Elohim é o marido, tá? Então, por isso que tem essa figura. Para eles, para os israelitas, o adultério é um pecado mais sério do que homicídio. Ou seja, é melhor você assassinar uma pessoa do que cometer adultério. Para Elohim, né, que é o nosso Deus, o Altíssimo, o adultério é equivalente a um adultério espiritual, né? Quando a gente divulga o nosso tempo a outros deuses, idolatria, né? É isso que eu queria dizer. O adultério é equivalente à idolatria. Então, se a gente adora outros deuses, para Elohim, nós estamos cometendo adultério espiritual. E por que o adultério é mais sério do que o homicídio?
porque o adultério é algo contínuo. Você comete um pecado de homicídio uma vez, e aí você pode receber perdão e pode receber a penalidade. Mas o adultério é algo contínuo, é algo que você faz. Ou seja, você pode até cometer homicídio, porque dependendo da circunstância, porque você estava emocionado, você estava alterado, você agiu daquela forma. Mas o adultério, você tem que estar sempre convivendo naquele pecado e entendendo que aquilo é pecado e sabendo que aquilo é pecado e continua fazendo. E também na palavra de Deus diz que os dois se tornam uma só carne, o marido e a mulher se tornam uma só carne. Então, quando você fala alguma coisa para romper esse relacionamento, é equivalente ao homicídio também. Você está cortando aquela pessoa em dois. Você está cortando essa pessoa em dois. Então, é uma coisa muito profunda, requer mais estudo. Mas, aos olhos de qualquer israelita, se você perguntar a qualquer israelita, qualquer judeu, qual que é o pior pecado entre esses dois, eles sempre vão falar que adultério é pior. Eles consideram adultério pior. E tem várias razões por isso. Paz através de violência, que é o último tema do estudo dessa semana. Como assim? Né? Parece que são duas coisas opostas, né? Recompensa de Finéias após de cometer um ato de violência, que foi matar aquelas duas pessoas, foi receber uma promessa de paz. Muito estranho isso, quando a gente não entende o contexto, não entende essas coisas em hebraico, né? O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto de do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de Shalom, minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pelo seu Elohim e fez propiciação pelos israelitas. Então, ele assassinou duas pessoas e recebeu uma aliança de Shalom, uma aliança de paz. É interessante. Foi um ato de violência que conseguiu alcançar paz. Gente, eu não sei se vocês viram, mas eu tenho um estudo que fala sobre Shalom, e na parte que a gente estuda o pictográfico da palavra Shalom, né? A Shalom tem as letras e o pictográfico de cada uma das letras em hebraico nos ensina que você alcança Shalom, nesse caso paz mesmo, porque é plenitude, né? Não é só paz. Mas no caso de paz mesmo, você alcançar a paz, o Shalom, que é traduzido como paz, você tem que destruir a autoridade que está te causando o caos. Ou seja, você descobre aquilo que está tirando a sua paz, que está causando o caos, e você destrói aquilo. Destruir. Então, você alcança paz através da violência. Você alcança paz através da destruição daquilo que está tirando a paz. Então, é muito interessante como isso é um paralelo dessa porção. É um princípio bíblico de Elohim, é um princípio bíblico, é um princípio de Elohim que a gente recebe Shalom através da violência, tá? A plenitude nunca vem senão por luta, seja ela espiritual, emocional ou física. Aqui temos alguns exemplos na palavra. Até mesmo no paraíso, Deus criou o paraíso, que é perfeito, a criação dele foi perfeita. Mesmo assim, Elohim falou para Adão, Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Então, subjuguem a terra,
e domine sobre os outros seres viventes. São palavras, ações que requer força, que requer esforço humano. Não é automático, não foi automático. Mesmo no paraíso, tudo sendo perfeito, eles tinham que subjugar a terra e dominar os peixes, as aves e os animais. Dominar. Não é algo pacífico. Para eles manter aquele paraíso, eles iam ter que dominar e subjugar a terra. Inclusive, foi isso que aconteceu quando Adão e Eva não fizeram isso contra o inimigo, Hassatan. Se eles tivessem agido ali com violência para manter aquele paraíso e rejeitar Hassatan e expulsar ele do jardim, não teria acontecido a queda, né? Respeito da terra prometida por Elohim. Ou seja, foi uma promessa de Elohim que os israelitas iam receber uma terra, a terra da promessa, a terra prometida a eles e os antepassados. Ele disse para Israel: eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Para tomar posse da terra. Eles tiveram que guerrear e tomar posse da terra. Muitas vezes Deus nos faz promessas e Ele fala: você vai receber isso, isso, isso. Mas nós temos que tomar posse daquilo. Nós temos que lutar por aquilo, crer e caminhar e pelejar, seja espiritual, seja físico, seja emocional, o que seja. Simplesmente Deus prometeu, não é o suficiente. Muitas vezes Ele nos entrega nas mãos a vitória, mas a maioria das vezes nós temos a nossa parte a fazer e exige esforço nosso. Isso que eu falei, seja espiritual, físico, ou às vezes o nosso esforço é só orar, jejuar, buscar, mas existe o nosso esforço, é tomado por força, né? Respeito do próprio Messias, nosso Messias, Yeshua. Ele conquistou a morte através da sua morte. Teve luta, né? Yeshua teve que vir do céu, descer na terra, viver uma vida perfeita, sofrer, morrer na cruz para conquistar a vitória. Ele conquistou e venceu. Ele é o nosso exemplo. Apocalipse 1:18 diz isso, João 10:17 e vou ler 2 Timóteo 1, versículo 10. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Yeshua, nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida da imortalidade por meio do Evangelho. Ele aboliu a morte, ele destruiu a morte, ele lutou e venceu contra a morte. Não foi automático, teve um esforço, teve uma contenda, teve uma luta para ele pelejar e vencer. Yeshua, né? Sar Shalom, o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, mas olha o que ele disse. Não pense que vim trazer a terra, não pense que vim trazer paz à terra. Desculpa. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Esse é o príncipe da paz, gente. É o príncipe da paz que trouxe uma espada, tá? Porque a paz a gente conquista pela violência, pela força. Agora, a espada, o que ele está falando ali? Ele não está falando literalmente que nós vamos lutar contra os nossos familiares com uma espada física. Ele estava falando sobre a palavra dele. A palavra dele que vai nos causar lutar um contra o outro. Porque a palavra dele causa divisão. Vamos ver lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Esse versículo veio da minha conversa que eu tive no Shabat com a minha amiga, com a minha irmã, né?
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É aí que tá, gente. O seu caná, o seu zelo. Qual que é a intenção do seu coração? Porque a palavra de Deus, ela vai julgar a intenção do seu coração. E aí, o caná que você está tendo na sua vida hoje, será que vai ser traduzido como zelo e um zelo positivo? Ou será que vai ser traduzido como inveja ou ciúmes de uma forma negativa? A palavra vai julgar, né? Deus, Elohim conhece o nosso coração, a nossa motivação e o que está dentro do nosso coração. Cabe a nós também entender o que está acontecendo no nosso coração. Eu sempre peço a Deus para olhar no meu coração e me ajudar a entender a motivação do meu coração e mudar se for necessário. Porque o nosso coração, a palavra diz que é enganoso. Nosso coração é enganoso. A gente precisa dele para nos ajudar a isso. E ele diz aqui que através da sua palavra, que ele julga os pensamentos e as intenções, a motivação, a intenção no nosso coração. Então, o que eu aprendi na porção dessa semana é que eu quero que o meu caná, o meu zelo, seja algo positivo. Quando eu falar para alguém, se eles estão fazendo algo de errado, que seja para livrar aquela pessoa da ira de Elohim e para colocá-la de volta no caminho do Teshuva. Teshuva, volta para Deus. Isso quer dizer Teshuva. Volta para Deus, sempre volta para Deus. Se você desviar um pouquinho para a direita, Teshuva. Se você desviar um pouquinho para a esquerda, Teshuva. Tá, gente? A intenção é isso. Teshuva. É um caminhar dia a dia, tá? Espero que vocês tenham sido abençoados com esse estudo. Sempre eu vou pedir porque eu quero que esse canal cresça e alcance muitas e muitas pessoas, porque esse é o meu canal, é o meu zelo pela palavra. Que muitas pessoas escutem esse estudo e sejam livrados da ira de Deus, da ira de Elohim no dia do julgamento, tá? Então, não esqueça de você, por favor, deixar um like no vídeo, que ajuda o vídeo. Deixe um comentário, compartilha com as pessoas, divulgue o canal, porque eu quero que seja uma bênção para muitas pessoas. E também, se você ainda não está inscrito no canal, não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para você receber notificação dos meus testemunhos, dos meus vídeos, dos meus estudos, tá bom? Fiquem com Shalom do Todo-Poderoso, recebam Shalom e, se Deus permitir, na semana que vem vai sair no próprio Shabbat, o estudo do Shabbat, tá? Mas ele está no controle de todas as coisas, ele sabe que eu fiz o meu melhor para isso acontecer, mas ele está no controle. Eu sei que tudo que acontece é de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, tá? Shalom. A gente se vê no próximo estudo.